O que é a Revolução Industrial? Parece simples. Surgiram as máquinas, fábricas de vapor, tecnologias revolucionárias, autómatos. Mas atenção, as aparências enganam. E muito. Para perceber este conceito decisivo, é preciso ter as vistas largas, mas sem abdicar do rigor, ao estilo do Isaac. A expressão Revolução Industrial evoca imagens de aparelhos experimentais antiquados, com fontes de energia inanimadas, tecnologias arcaicas, cidades fumarentas, operários miseráveis e crianças vestidas em farrapos a trabalhar até a exaustão. Imaginamos os Steve Jobs e os Elon Musk dos séculos XVIII e XIX. Mas isto são apenas imagens enganadoras. Na verdade, a tecnologia não é a causa da Revolução Industrial. Aliás, as origens da Revolução Industrial não estão nas fábricas, estão nos campos, no subsolo e nos oceanos. O conceito de Revolução Industrial foi introduzido por Arnold Toynbee o Velho em 1884. A ideia era simples. Em Inglaterra, por volta de 1750, emergiu uma série de invenções tecnológicas revolucionárias em vários setores industriais. Ao mesmo tempo, uma nova forma de energia, o vapor, tinha surgido. Graças à ciência, as forças dormentes da natureza despertavam do seu sono de milénios. Em suma, tudo começava na tecnologia, que permitia mobilizar as forças naturais e aumentar assim a produtividade dos trabalhadores. Esta visão convencional chegou aos nossos dias. Sempre desconfiados, como compete à sua profissão, os historiadores têm trazido novos dados e criticado este conceito. Foi a Revolução Industrial mesmo inglesa? Foi mesmo industrial? Foi mesmo uma revolução? Não há dúvida que as principais invenções foram desenvolvidas por empresas inglesas para os mercados britânicos. A mais espetacular é a energia a vapor, que se divulgou por todo o Reino Unido desde os começos do século XVIII. Esta e outras invenções despertaram até um certo orgulho na inventividade nacional. Em 1757, um autor britânico, Josiah Tucker, escreveu que ninguém ganha aos ingleses na quantidade e complexidade das máquinas que inventam. Esta afirmação é muito discutível. Na verdade, a Europa continental era a pátria das mais espetaculares invenções. Os primeiros projetos de navio a vapor são franceses. Quem descobre o vácuo por intermédio de um experimento científico famoso é um alemão, von Guericke. Esta descoberta abriu caminho a elevadores a vapor perfeitamente funcionais. Lavoisier inventou a química moderna. As primeiras baterias elétricas foram criadas em Paris por Alessandro Volta, um italiano da Lombardia. Nenhuma destas invenções foi mais espetacular do que os autómatos. Tratava-se de máquinas capazes de imitar movimentos naturais sem intervenção humana permanente. O mais famoso foi o pato de Vaucanson, dos anos 40 do século XVIII. Este simpático pato, construído por Vaucanson, conseguia caminhar, dobrar o pescoço, engolir ervas, digerir e, digamos, completar o processo digestivo. Não existia o TikTok nem Instagram na altura, mas pode-se dizer que o sucesso do pato foi viral. Por toda a Europa circularam folhetins com o desenho do autómato. É fácil pensar que as novas tecnologias e as boas soluções se alastram rapidamente. Hoje, de uma boa invenção à massificação vai um pequeníssimo passo. No entanto, apesar do êxito viral deste genial autómato, a economia, as empresas e os mercados ficaram rigorosamente na mesma. O potencial de automatização através de mecanismos de relojoaria, do qual o pato de Vaucanson era o expoente máximo, chegou ao conhecimento do industrial do têxtil analfabeto, Richard Arkwright. Como outros, com menos sucesso, Arkwright percebeu que, se era possível automatizar movimentos tão complexos como deglutir e digerir, seria bem mais fácil replicar um movimento tão simples como o de fazer girar o fuso para fiar. Contratou uma equipa de relojoeiros que, depois de 7 anos de investigação, conseguiu finalmente produzir uma máquina que permitia a uma operária manejar 4 fusos ao mesmo tempo, apenas com a força da água. Como a máquina era modular, poderia ser unida a outras. Poderiam trabalhar até 128 fusos juntos. O sucesso de Arkwright não era um caso isolado. Empresários ingleses transformavam mecanismos curiosos do continente em poderosas invenções. Mas porquê a Inglaterra? Seria a ciência mais avançada nas Ilhas Britânicas? Não. Por toda a Europa, incluindo Portugal, experimentava-se máquinas a vapor e outros automatismos. É a época da passarola de Bartolomeu de Gusmão e de alguns grandes projetos de engenharia, como a regularização do caudal do Douro em 1780 ou até a serra eólica construída no Pinhal de Leiria em 1723. Um dos principais inovadores do vapor é não apenas português, como até se chama Bento de Moura, Portugal. Não surpreende. Nas salas da Universidade de Évora, extinta em 1757, existe ainda um PowerPoint em azulejo que demonstra a experiência de Magdeburgo com a qual von Guericke conseguiu demonstrar a existência do vácuo.
É a época das vacinas, do automatismo, do cálculo integral, da descoberta das leis da química por Lavoisier e das forças da eletricidade. E, claro, dos primeiros mecanismos a vapor. Mas então, porquê a Inglaterra? Para perceber, vamos voltar à frase de Josiah Tucker. Ninguém ganha aos ingleses na quantidade e complexidade das máquinas para poupar trabalho. Porquê é que é tão importante este pormenor? Não será que todos os empresários são necessariamente entusiastas por tecnologias? Não. Apenas por tecnologias que permitem reduzir os custos, em especial com os trabalhadores, e assim aumentar os lucros. Ora, em Inglaterra, os salários eram os mais altos de toda a Europa e mesmo de todo o mundo. Por isso, ideias como as que inspiraram o Pacto de Vaucanson são acolhidas com maior entusiasmo. Numa linguagem económica, quando os salários são altos, há mais procura por tecnologia. Ora, em Inglaterra, os salários são mais altos porque os trabalhadores são mais produtivos. Como tal, com um salário, o trabalhador inglês pode comprar mais bens essenciais do que os seus camaradas do continente. Isso mostra que a Inglaterra tinha uma economia mais eficiente. Como explicar isso? Há uma resposta clássica. A Inglaterra tem um regime político mais favorável. Agricultores, empresários, empreendedores sentem mais confiança na capacidade de o Parlamento inglês proteger os seus investimentos e propriedades de potenciais abusos do governo. No entanto, esta teoria não explica tudo. Em Espanha ou em França, a monarquia e os governos locais não tinham o direito de confiscar propriedades, enquanto o Parlamento inglês o fazia até com grande frequência. Além disso, regimes parlamentaristas, como as Províncias Unidas ou a Polónia e a Lituânia, não tiveram necessariamente um bom desempenho económico. Por isso, a explicação pelas instituições políticas não é muito convincente. A Inglaterra tem sim uma combinação de características que a tornam uma economia mais avançada. Estas podem ser sistematizadas da seguinte forma: efeito carneiro, efeito carvoeiro e efeito cargueiro. A Inglaterra é um país densamente povoado que precisa de grandes áreas para a agricultura cerealífera, aquela que assegura o pão e a não menos essencial cerveja. Ainda por cima, o principal artigo de exportação é a lã e os seus tecidos. Os carneiros ingleses são famosos pela sua produtividade e corpulência. Como garantir terra suficiente para alimentar a população sem sacrificar o pasto para estes animais? Otimizando o espaço. Os agricultores ingleses deitam a mão a todas as inovações que permitam melhorar a produtividade da terra. O que conseguem ainda no século XVIII é o efeito carneiro. À medida que o espaço agrícola rareia, as florestas vão sendo derrubadas. O efeito deste processo é o aumento dos preços da lenha para aquecimento. Com relutância, os ingleses passam a recorrer à chamada floresta subterrânea, ou seja, aos grandes depósitos de carvão mineral. Deste processo resultam dois efeitos muito importantes. Aumenta a terra disponível para a agricultura e baixa o preço da energia, tornando as máquinas a vapor potencialmente muito mais baratas e eficientes. Começa a carbonização da economia. É o efeito carvoeiro. Graças à sua frota, a Inglaterra tem também um intenso comércio externo oceânico. Não só na Europa, mas também na Ásia, América e África. Este tráfico desenvolve as cidades e, como tal, cria mais empregos nos serviços e nas manufaturas. Ao contrário de outras potências comerciais, como Portugal, Nápoles ou Espanha, com boas comunicações com o campo, é possível na Inglaterra retirar os trabalhadores do setor agrícola. Ao desenvolvimento das cidades por via do comércio, podemos chamar o efeito cargueiro. Considerando que a Grã-Bretanha já é a economia mais avançada do continente, antes mesmo da generalização das máquinas, é a altura de perguntar se a Revolução Industrial foi mesmo revolucionária. Sim, é verdade. Quando nos centramos apenas na tecnologia, encontramos outras ondas de inovação semelhantes a esta. Alguns especialistas falam mesmo na segunda, terceira e quarta Revolução Industrial. Mas neste caso, não são verdadeiramente revoluções. São apenas etapas de uma revolução que ainda não parou. O que torna revolucionária a Grã-Bretanha do século XVIII é que este é o momento em que começa esta história de amor entre o capital e a ciência, entre a empresa e o conhecimento. Esta história de amor que revolucionou o mundo e continua a revolucionar. Esta dinâmica é, afinal de contas, a da nossa época, em que as empresas confiam na existência de soluções tecnológicas para melhorar o seu desempenho, seja apresentando novos produtos ou novos métodos de produção. Neste sentido, a Revolução Industrial não é um acontecimento isolado do tempo. A Revolução Industrial ainda não terminou. Afinal, estamos a viver um acontecimento histórico.